Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar no 10º episódio da série Para Além do Cérebro. O tema é mediunidade. Já sabem, esta série gosta de explorar aquelas fronteiras entre a ciência e a espiritualidade, sempre com base em investigação, testemunhos. Exatamente. E este episódio 10, em particular, olha para a mediunidade como uma possível sensibilidade extrasensorial. Aquela alegada capacidade de comunicação entre o mundo físico e o espiritual. E, claro, como é que a ciência hoje em dia está a tentar perceber isto? Certo. Vamos lá então desempacotar isto. O episódio começa por dizer que a mediunidade é algo que toda a gente tem, mais à vista em algumas pessoas. E aponta uma coisa curiosa, a investigação não é de agora. Já leva uns 150 anos, mais ou menos. Começou com um movimento espiritualista. Precisamente. E no início essa investigação era muito qualitativa, vá. Baseava-se em relatos, descrições de sessões espíritas, essas coisas. Hoje, claro, as ferramentas são outras. O episódio foca muito o uso de, por exemplo, EEG, o eletroencefalograma, para tentar mapear o que se passa no cérebro dos médiuns quando estão nesses estados de alegada comunicação ou transe. E é aí que a coisa aquece, não é? O documentário fala de estudos que tentam mesmo ver se a informação que os médiums recebem é, vá lá, anómala, se não dá para explicar por sorte ou conhecimento prévio. Mencionam estudos recentes e alguns com protocolos bastante apertados, como o método triplo cego. Sim, e se calhar vale a pena explicar isso um bocadinho, o triplo cego. Sim, força. Pronto, num estudo assim, nem o médium sabe qual é a informação certa, nem o investigador que está ali com ele, e mais importante, nem a equipa que depois vai analisar os dados sabe que resultado corresponde a que sessão ou condição experimental. É mesmo para tentar tirar dali qualquer hipótese de influência, de viés, de fuga de informação, seja consciente ou não. Exato. Isolar o fenómeno o mais possível. E esses estudos, pelo que o episódio mostra, às vezes até sugerem resultados que são estatisticamente melhores que o puro acaso. Claro que, como em toda a ciência, é preciso que outros consigam fazer o mesmo e ter resultados iguais. A replicação, sem dúvida. E o que é fascinante aqui é o contraste, porque a explicação cética mais comum é, bom, que é só imaginação, ou memórias que a pessoa nem sabe que tem, ou então a tal leitura a frio. Aquela técnica de parecer que se sabe muito, mas na verdade está-se a buscar a informação da própria pessoa. Exatamente. Observar a pessoa, fazer perguntas vagas que parecem específicas. Mas então como é que os estudos com o EEG entram aí? Que mencionaste há pouco. Bem, o ponto que o episódio tenta fazer é que esses estudos com a EEG mostram que os padrões de atividade cerebral durante esses estados mediúnicos parecem ser diferentes. Diferentes dos padrões de quando a pessoa está só a imaginar ou a lembrar-se de coisas ou até a inventar conscientemente. E o ponto crucial é esse. Se é neurologicamente diferente, então talvez não seja só imaginação. Sugere que algo objetivo a nível cerebral está a acontecer. E isso abre a porta para investigar mais a fundo. O episódio também dá espaço à experiência de quem vive isto, certo? Aos próprios médiums. Sim, bastante. Explora muito essa parte subjetiva. Há relatos de pessoas que sentem coisas desde crianças, muitas vezes sentindo-se diferentes, incompreendidas. E mostra como, para muitos, encontrar informação ou formação, ou mesmo outras pessoas com experiências parecidas, pode ser, fundamental para conseguirem perceber e até gerir melhor essas experiências que às vezes podem ser assustadoras no início. E a pergunta de milhões. De onde vem a informação? O episódio arrisca alguma coisa? Uma resposta definitiva, não. Quer dizer, provar a origem. Se são mesmo espíritos, ou se é telepatia, ou acesso a um campo de informação qualquer, isso é o mais difícil de provar cientificamente. O episódio até fala de um estudo piloto, achei interessante, que encontrou umas possíveis diferenças genéticas em médiums, no ADN não codificante, aquela parte do genoma que regula os outros genes. A sério? Isso podia sugerir uma predisposição? Talvez. Uma componente familiar ou biológica, mas é muito cedo, claro, é um estudo piloto. Realisticamente, o que se vê é que muita da investigação atual está mais focada nos mecanismos, ou seja, como é que isto funciona a nível do cérebro, da psicologia, do que propriamente em provar de onde vem a informação. Percebo. Faz sentido. O objetivo da série não é tanto provar a vida depois da morte de forma científica e final. É mais apresentar as evidências que existem, as experiências que as pessoas têm e o significado pessoal e profundo que isso pode ter para elas. Ok. Então, se tivéssemos que resumir a ideia principal deste episódio 10,
Qual seria? Eu diria que a mensagem central é a mediunidade, que durante muito tempo foi vista só como coisa de fé ou até de fraude, está a ser levada a sério pela ciência. Estão a usar métodos modernos rigorosos para investigar. O episódio apresenta como uma potencial capacidade humana, talvez uns tenham mais que outros, como noutras aptidões, e a ciência está a tentar perceber essa capacidade, o seu potencial, mesmo que isso abana um bocado os nossos modelos atuais sobre a consciência e o cérebro. Muito bem. Aquela questão que fica sempre, não é? De onde é que vem, afinal, a informação que os médiums dizem receber? É fascinante. É mesmo. A pergunta de fundo é mesmo essa. Essa informação vem da cabeça do médium? Quer dizer, de partes do subconsciente que se calhar nem conhecemos bem? Ou vem de outro sítio? As fontes que vimos dão assim umas pistas diferentes para explorar. Ok, vamos lá tentar desfiar isto. O que é que te saltou mais à vista, assim, de inesperado? Talvez começar pela parte da biologia. Talvez tornem algumas pessoas, vá lá, mais aptas a receber certo tipo de informação. É como se alguns tivessem uma antena biológica mais sensível ou algo assim. Exato, pode ser visto um pouco assim. Ter a antena não explica o que ela capta, não é? O conteúdo da informação. Lá está. E isso leva-nos outra vez para a mente, para o cérebro do médio. Aquela tese da UFBA fala muito disso, do transe ser um estado alterado de consciência, certo? Porque antigamente, e ainda hoje, muita gente pensa que é só dissociação ou até fingimento, fraude. Sim, essa ideia da dissociação foi e é uma linha de pensamento forte. É um conceito importante aqui. Só que esta tese usou EEG, eletroencefalogramas, para medir mesmo a atividade cerebral durante o transe. Havia diferença? Havia. Encontraram diferenças significativas em relação ao estado de repouso normal. Alterações específicas nas ondas delta, teta e alfa. Que são aquelas ondas associadas a quê? Sono, relaxamento? E exatamente, sono profundo, relaxamento, meditação, até vigília calma, que depende da onda. E viram também uma atividade particular no hemisfério esquerdo do cérebro. O que é que isso quer dizer, então? Que não é só imaginação ou simulação? Sugere que o transe mediúnico tem uma espécie de assinatura neurológica própria, distinta. Não parece ser só a pessoa a imaginar coisas, nem a simular um estado patológico, parece ser, de facto, um modo de funcionamento do cérebro que é diferente e específico. Ok. Então aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Se o cérebro está comprovadamente a funcionar de forma diferente, e não é, pelo menos, não necessariamente doença mental, nem é propriamente a inventar tudo do zero. Como é que se explica a informação específica que eles às vezes dão? Detalhes sobre pessoas que já morreram que o médium não tinha como saber? Pois, é aí que entramos nas hipóteses mais desafiadoras, vá para a ciência mais materialista. Uma hipótese é a percepção extrasensorial, a PES. Pés. Tipo telepatia, ler a mente de outras pessoas vivas, ou clarividência, que é perceber eventos ou objetos à distância sem usar os sentidos normais. A outra hipótese, ainda mais polémica, digamos, é a da sobrevivência da consciência. A ideia de que a personalidade, ou pelo menos alguma parte dela, continua a existir depois da morte física. E que pode comunicar. Sobrevivência da consciência. Isso para muita gente soa a ficção científica ou religião. Mas há investigação científica, a sério, a tentar ver isso. Há tentativas. Usam protocolos bastante controlados, como o duplo cego. O que é isso? Nem o médium, nem a pessoa que está a fazer a entrevista sabem qual é o falecido em questão, percebes? Para evitar dar pistas, mesmo sem querer. Às vezes até triplo cego. Ok. E alguns desses estudos reportaram resultados positivos, quer dizer, médiums a darem informações específicas e corretas sobre o falecido, que depois eram reconhecidas pelos familiares, os tais consulentes. E isto mesmo sem os consulentes saberem qual das comunicações anónimas era a que lhes era destinada. Uau! E mencionam também casos históricos, não é? Como a Leonora Piper, no final do século XIX e início do XX. Foi investigada à lupa por cientistas da época, alguns bem céticos como William James, que acabaram por admitir que ela tinha acesso a informação que não conseguiam explicar. Ou Chico Xavier, no Brasil, os textos psicografados dele, atribuídos a poetas já falecidos, mostravam não só um estilo parecido, mas também conhecimento de detalhes das vidas e obras deles que na altura não eram públicos. E como é que se avalia isso? Quer dizer, como é que se tenta perceber se a informação parece mesmo vir daquela pessoa específica que morreu há
critérios. Sim, tenta-se analisar o que chamam a continuidade psicológica. Procura-se consistência, memórias certas, detalhes, alcunhas, piadas internas, eventos que só os dois sabiam, habilidades que a pessoa tinha, falar uma língua ou ter um talento artístico, traços de personalidade que batem certo. Entendo. E mencionam também uma coisa muito curiosa: os casos de drop-in. São comunicações que surgem do nada sobre pessoas falecidas que ninguém ali presente conhece. E depois vai saber e a pessoa existiu mesmo e os detalhes estavam certos. Esses são especialmente difíceis de explicar só por telepatia ou clarividência a partir das pessoas que estão vivas na sala, não é? Pois, pois. Uau. Então, deixa ver se percebi bem. A tentar juntar as peças. Temos talvez uma predisposição genética, uma antena. O cérebro comprovadamente funciona de forma diferente durante o transe. E há investigações sérias, com controles e casos estudados, que abrem a porta à possibilidade de informação vir mesmo de fora, seja por PS ou até por comunicação com quem já morreu. Mas nada disto é definitivo, pois não? A tese dizia que a investigação ainda está muito espalhada, fragmentada. Apesar destas evidências serem, intrigantes e de haver estudos com metodologias cuidadosas, estamos muito longe de um consenso na ciência. A origem desta informação mediúnica continua a ser um grande enigma. Está ali na fronteira entre a neurociência, a psicologia e se calhar até, sei lá, a física da consciência. A investigação é mesmo muito complexa e cheia de desafios. Dá mesmo o que pensar. E se aquela informação que os médiums dizem receber, se não viesse de espíritos? Como se pensa normalmente? Ah, ok. E vinha de onde, então? Sei lá, talvez daqueles campos morfogenéticos de que fala o Rupert Sheldrake, ou até dos registros akáshicos. Interessante. Quer dizer que a mediunidade seria uma capacidade diferente. Exato, uma aptidão especial, um dom para sintonizar essas fontes de informação. Vamos lá tentar perceber isto melhor com o que reunimos. É uma hipótese que baralha logo as cartas todas, não é? A visão clássica é a da ponte da comunicação com o além. Pois, mas a origem da informação é sempre o grande ponto de interrogação. E estas ideias, como a do Sheldrake, dão uma perspectiva diferente, talvez menos pessoal. Mais sistémica, talvez. Os campos morfogenéticos, segundo ele, não seriam energia, mas sim informação. Padrões. Como campos de forma que organizam a natureza. A ideia-chave é a ressonância mórfica. Exatamente. Seria um mecanismo. Um padrão aprendido torna-se mais fácil para outros da mesma espécie, como se ficasse gravado numa memória coletiva. Uma memória da natureza, transmitida pelo espaço e tempo. Giro? O Sheldrake até sugere que as memórias de vidas passadas poderiam ser, na verdade, sintonizações com memórias de outras pessoas do passado, através deste campo. Fascinante. Embora, seja uma teoria que a ciência mais mainstream ainda olha com desconfiança. E depois temos outra hipótese que mencionaste. Os registros akáshicos, que são descritos como uma espécie de biblioteca cósmica, com tudo lá dentro. Passado, presente, futuro. Mas aqui as fontes que vimos alertam para uma coisa importante: a origem disto. Ah, sim. O termo registros akáshicos é relativamente moderno. Foi popularizado pela teosofia, ali no final do século XIX. Pessoas como Annie Besant. Ah, então não é um conceito antigo, tipo sânscrito, apesar do nome? Não. E falta-lhe evidência científica. E é muito criticado, até dentro dos meios esotéricos. Dizem que é invenção ou que se tornou muito comercial. Ok, percebo. Portanto, temos uma teoria com alguma base experimental, ainda que polémica, os campos mórficos, e outra mais esotérica, teosófica e bastante questionada. Exato. Mas voltando à nossa questão, podiam estas ideias explicar a informação dos médiuns se a mediunidade fosse uma sensibilidade especial a estes campos? No caso dos campos mórficos, a ideia faria algum sentido. Uma capacidade de ler essa memória coletiva da espécie, ou até mais ampla. Já no caso dos registros akáshicos, mesmo com as críticas todas, a ideia teosófica seria essa. Médios com dons especiais acedem a essa base de dados universal. Mas lá está, a falta de provas e a comercialização à volta disso levantam muitas dúvidas. Muitas vezes nem é a pessoa que diz aceder, é um terapeuta que acede por ela, o que complica tudo. Uma biblioteca cósmica à disposição? É quase demasiado conveniente, não achas? Conveniente ou não, a ideia pegou. A biologia pode influenciar a sensibilidade, mas não explica a origem da mensagem. Precisamente. A mediunidade não parece estar ligada a doenças mentais.
Ajuda a desmontar alguns estigmas antigos. Sim, isso é fundamental. E depois há a perspectiva da psicologia social. Investigadores como Wellington Zangari olham para a mediunidade também como um fenómeno psicossocial. A cultura, o contexto, moldam a experiência, distinguindo-a de uma patologia. Ou seja, a experiência pode ter uma base biológica, a interpretação é muito cultural, mas a origem da informação em si. Continua em aberto. Portanto, voltamos ao início. De onde vem a informação? Espíritos? Campos mórficos? Registros acáshicos, com todas as suas questões? Processos da nossa própria mente? Uma mistura de tudo? Parece que a resposta não é simples. A ciência começa a explorar a parte biológica, a psicologia social olha para o contexto, mas o conteúdo da informação e como se acede a ele continua a ser um mistério. Estamos a afastar-nos de uma explicação única e a ir para modelos mais complexos, se calhar. Talvez. As peças estão a ser investigadas de vários ângulos, mas o puzzle completo ainda falta montar. Fica aqui a reflexão, então. Se a mediunidade for, de facto, uma capacidade de aceder a um campo de informação partilhado, seja ele qual for, o que é que isso implicaria para a nossa ideia de consciência, de memória individual e da ligação que existe entre todos nós? Será que essa sincronização seria algo que, teoricamente, todos poderíamos desenvolver? É matéria para pensar. Mas espera lá. E se estivermos a fazer a pergunta errada desde o início? A pensar nisto tudo. Talvez o mais interessante não seja quem está a falar, mas sim o quê? Ou onde está a informação. Isso. Isso baralha as cartas todas. É uma perspectiva mesmo diferente. Quer dizer, e se essa informação que parece vir assim do nada, se não viesse de um espírito, nem de um campo universal, essa ideia de uma biblioteca cósmica, Sim, essa é a ideia. mas e se viesse do próprio ambiente físico, como se ficasse gravada em locais, objetos? Como um eco. É isso. A ideia que até aparece em algumas fontes de que os locais e os objetos podem, de alguma forma, reter, sabes? Reter energia de eventos fortes. Exato. Eventos com carga emocional, boa ou má. Fica lá uma espécie de impressão psíquica, uma marca. E, nessa linha de pensamento, o papel do médium. Bem, seria reinterpretado. Como assim? Em vez de ser um canal, um intermediário com o além, seria mais como um sintonizador. Ou um leitor. Pronto, alguém com uma sensibilidade muito apurada. Um leitor. Sim, capaz de detectar e descodificar essa informação que está ali, latente no ambiente. E aquela atividade cerebral diferente que foi detectada nos estudos. Pois, poderia ser isso. Não um diálogo, mas o esforço neurológico de processar esses dados. Dados ambientais que são subtis, fragmentados. Faz sentido. Quer dizer, isso talvez explique aqueles casos estranhos, os drop-ins. Os drop-ins, sim. Aquelas situações em que, numa sessão, aparece informação super específica sobre alguém que ninguém ali conhece, mas que depois, pumba, confirma-se que é verdade. Exato. Com esta teoria da impressão ambiental, se calhar não era um espírito a intrometer-se, mas sim um médium a captar um rasto, uma impressão deixada por essa pessoa, num objeto ou no próprio sítio. Uma marca energética ou informativa, vá. Pois, isto muda tudo, a questão central desloca-se. Já não é tanto a consciência sobrevive à morte. Não, passa a ser outra coisa. Passa a ser que tipo de rastro nós deixamos na realidade, que marca é que fica. E se levarmos isto mais longe, assim num exercício quase ficção científica, imagina que se prova que isto é mesmo real, que a informação obtida é mesmo anómala, não se explica de outra forma. Quais seriam as consequências? As implicações práticas? Ui, tantas. A começar pela lei, por exemplo, podemos ter médiums, ou melhor, leitores psíquicos, a ajudar em investigações, assim, oficialmente. Toma hipótese. E como é que um primo mal aceitava uma prova mediúnica baseada nisto? E a privacidade? Meu Deus, a privacidade. É outra questão enorme, sim. Alguém podia aceder a informações nossas mesmo depois de morrermos? Só porque deixamos um rastro num sítio? Assustador. E no campo da saúde mental? Também seria delicado. Por um lado, podia ajudar a retirar o estigma, não é? Destas experiências. Podia. Validava a experiência de algumas pessoas. Mas, por outro lado, o risco. Pessoas mais vulneráveis poderiam deixar de procurar ajuda médica ou psicológica a sério. Sim.
preferindo uma resposta espiritual ou ambiental, neste caso. Exatamente. Definir o que é uma experiência anómala e o que é um sintoma seria ainda mais crucial e mais difícil. Sem dúvida. E a nível filosófico, social, as religiões teriam de se adaptar, teriam de confrontar isto. Uma explicação talvez mais física, ou diferente, pelo menos, para coisas que sempre viram como espirituais. E o próprio materialismo científico teria de repensar tudo. Radicalmente. A natureza da consciência, da memória, da realidade em si. Precisamente, investigar isto não é só descobrir de onde vem a informação. É mesmo questionar a nossa interação com o mundo. E as responsabilidades que vêm com esse conhecimento. Exatamente. Se descobrirmos que temos esta capacidade, esta sensibilidade, como é que a usaríamos? Para o bem? Para o controlo? Bem, ufa, isto dá mesmo pano para mangas. Dá. E deixa-nos com uma pergunta no ar. Se a consciência, ou pelo menos partes dela, não estiverem mesmo presas só ao cérebro físico, como algumas destas investigações parecem sugerir, então, que outras capacidades humanas, que hoje achamos estranhas ou marginais, poderão vir a ser compreendidas pela ciência no futuro? Fica muita coisa no ar. Será que os próximos episódios da série trazem as respostas às nossas questões? Ou ficaremos ainda com mais perguntas? Até à próxima. Obrigada por nos terem ouvido. Voltem sempre.